Bom dia a todos. Nós vamos dando sequência aos exercícios de funções orgânicas e assim finalizando a apostila. Lembrando, né, pessoal, que tem um mundo de funções orgânicas aí para vocês estudarem e saberem. Então aqui nós vamos encerrar esse assunto, né? Foi até o meio do ano aí, duas apostilas para encerrar o assunto de funções orgânicas, hidrocarbonetos e as derivações de funções orgânicas, tá? Bom, é, eu gostaria de começar, eu gostaria que vocês pegassem e abrissem a apostila na página 57, para que a gente começasse a fazer os exercícios lá da hora do estudo. Então vejam lá, pessoal. A morfina, alcaloide do ópio, extraído da papoula, pode ser sintetizado em laboratório tendo como um de seus precursores o composto com a seguinte estrutura. Então ele deu a estrutura aqui do composto. Ele quer que identifique na estrutura acima três grupos funcionais. Eu já marquei um aqui. Na verdade, eu tinha criado um efeito para ele, mas não apareceu. Então, esse aqui, pessoal, se vocês observarem, isso aqui é o que? É um éter. O oxigênio está entre carbonos, tá? Vamos ver quais as outras funções que aparecem aí. C dupla O entre carbonos. Isso aqui é o que? Isso aqui é cetona. E aqui eu tenho NH2 ligado a carbono. Isso aqui é amina, né? Então, as funções aí que a gente identifica são éter, oxigênio entre carbonos, cetona, C dupla O entre átomos de carbono e amina, NH2, tá? A química orgânica está presente em inúmeras atividades cotidianas, tornando-se extremamente importante para a vida dos seres humanos. Assinale a alternativa correta que contém a função em comum nas estruturas dos seguintes compostos orgânicos. Daí ele tem aqui ó, o fomecin A e a tirosina. Tá? Bom, pessoal, observem o seguinte. Eu tenho aqui o grupo carboxila nesse grupo, mas nesse grupo eu não tenho o grupo carboxila. Eu tenho o grupo aldeído, é C dupla O ligado a H. Aqui é C dupla O ligado a OH, tá? Eu tenho aqui a função álcool, aqui não. Aqui é um grupo o quê? Carboxila, tá? Eu tenho a função amina na tirosina e aqui eu não tenho nenhuma função nitrogenada. A função que corresponde, né, vai ser a função hidroxila ligado ao anel benzênico, que é o fenol, já está marcado lá, tá? Seguindo com as questões, os alcanos são hidrocarbonetos também conhecidos como parafinas, e muitos deles são derivados do petróleo. Já as aminas são outra classe de produtos orgânicos e estão presentes de forma muito acentuada em seres vivos, animais e vegetais, tanto vivos quanto em decomposição. Desta forma, as fórmulas moleculares do 6-etil metil N-propil-nonano e da dimetilfenilamina são respectivamente. Vamos começar por esse aqui: 6-etil, 3-metil, 5-N-propil-nonano. Ó, pessoal, nonano, 5 átomos, desculpe, 9 átomos de carbono. Vamos numerar esses carbonos aqui da cadeia. Tá? Fiz a numeração. Eu já coloquei os hidrogênios verificando onde vai entrar as valências aqui, tá? Então lembrem sempre, todos os carbonos eles vão ter que fechar 4 ligações. Eu já coloquei o hidrogênio aqui, pessoal, por uma questão de animação. É difícil fazer essas animações. Bonitinho seria eu colocar um hidrogênio por um hidrogênio. Mas enfim, já coloquei os hidrogênios aqui. E observe que alguns átomos de carbono eu não fechei todas as ligações porque é onde vai entrar os radicais. Tá? Então, no carbono 6 vai entrar o radical etil. Eu vou colocar o radical etil aqui, tá? Dois átomos de carbono. No carbono 3 vai entrar o radical metil. Eu vou colocar o radical metil aqui, ó, fechando sempre as 4 ligações do carbono, sempre a tetravalência. E no 5 eu vou colocar o N-propil nonano. Então aqui, ó, no 5 ele já tem 3 ligações, vou colocar mais uma, o N-propil, que são 3 átomos de carbono, e a valência está no carbono da extremidade. Aí o que nós fazemos? Nós contamos os átomos de carbono, como já tem 9 átomos de carbono na cadeia principal, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 15 átomos de carbono. E daí eu conto o número de átomos de hidrogênio, tá? 3 mais 2, 5, mais 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, fecha. Então, já está marcada a alternativa E, desculpa, eu acabei esquecendo de tirar essa marcação aqui, mas já está marcado ali, né, a alternativa E. Mas veja, se não tivesse essa marcação, a gente ficaria aí entre três alternativas, E, D e B. Aí eu teria que verificar o da dimetilfenilamina, né? Então vocês lembram lá que a amina ela é uma derivação da amônia, onde a gente tira os hidrogênios e liga radicais de carbono, tá? Os radicais alquilas. Dimetil, então tem dois radicais metil ligados a ela. Aqui, ó, coloquei os dois radicais metil. Fenil, eu vou colocar o fenil, amina. São respectivamente. Então vamos achar a fórmula desse composto. Veja, turma, o anel benzênico tem 6 átomos de carbono, mais 2 aqui dos radicais metil, 8. Tá? Hidrogênio tem 3 aqui, tem 3 aqui. Aqui, esse carbono aqui que eu estou apontando com o laser, ele já tem 4 ligações, então ele não vai ligar nenhum hidrogênio. Agora, os demais átomos de carbono do anel benzênico, vocês lembram lá, né? Eles fazem todos tripla ligação. Então, para fechar a tetravalência, cada carbono que faz essas triplas ligações deve ter um hidrogênio ligado a ele. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? 5 hidrogênios, 5 mais 6 vai dar 11 hidrogênios e 1 nitrogênio, alternativa E. Questão 4. A serotonina é um neurotransmissor, isto é uma molécula envolvida na comunicação entre neurônios. Ela é quimicamente representada pela 5-hidroxitriptamina, 5-HT. É a abreviação dela até nos livros de farmacologia. Quem for estudar, for fazer medicina, farmacologia, enfermagem, vai estudar farmacologia, vai ler nos livros o 5-HT, não vai ver como serotonina. Serotonina é um neurotransmissor que está muito relacionado também à depressão, né? Uma pessoa com depressão, às vezes, é importante estabilizar esses níveis de serotonina no cérebro, sendo também frequentemente designada por este nome. Sua fórmula estrutural está representada abaixo. Ele deu a fórmula estrutural, tá? Eu queria que vocês olhassem aqui. Deixa eu pegar com uma caneta para a gente marcar. Qual é essa função aqui? Essa função é a amina. Hidroxila ligado ao anel benzênico. Fenol. Nitrogênio ligado a carbono. Né? Amina também. Então nós temos duas funções aminas, tá? E uma função fenol. É horrível escrever com mouse. Fenol. Desculpe. Bom, vamos lá para as afirmativas. São feitas as seguintes afirmações sobre a serotonina. Apresenta a fórmula molecular C10. Bom, vamos contar aqui, né, pessoal? Anel benzênico, 6 átomos de carbono. 7, 8, 9, 10. Tem 10 átomos de carbono. Beleza. Hidrogênios. Tem um hidrogênio aqui é aquela mesma coisa. Né? Ele está fazendo, esse carbono está fazendo 4 ligações, eu não vou ligar ele a hidrogênio, mas os outros estão ligados a hidrogênio, embora não apareça. Então, 1, 2, 3, 4. Atenção, eu vou parar aqui. Por quê? Porque esses carbonos estão fazendo 4 ligações. Esses dois aqui. Então, 4 hidrogênios, 5, aqui 6, aqui o carbono faz 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12 átomos de hidrogênio. 2 nitrogênios e 1 oxigênio. É verdadeira essa primeira. Apresenta o grupo hidroxila ligado ao núcleo benzênico. Tá certo, né? Núcleo benzênico e hidroxila. Verdadeira. Apresenta a função amina em sua estrutura. Duas funções, né? Uma amina secundária. Essa amina está ligada a 2 átomos de carbono e essa está ligada a 1. Apresenta massa molecular igual a 176 U. Vamos tirar as informações. Já que essa é a fórmula molecular, eu vou pegar os 10 átomos de carbono e multiplicar pela massa do carbono. Quando não tem
a massa molar aqui do composto, se bem, né, que às vezes a gente já memoriza desses elementos. Mas quando não tem, possivelmente tem uma tabela periódica que traz essas massas molares. Carbono tem 10 aqui na molécula, vezes 12, que é a massa molar dele, 120. Hidrogênio tem 12 vezes 1, que é a massa molar, 12. Nitrogênio 2 vezes 14, igual a 28. Oxigênio, 1 átomo de oxigênio vezes sua massa molar, 16. Vamos achar a massa molar da serotonina, 176U. É verdadeira essa questão também. Apresenta cadeia mista. O que é cadeia mista? É quando tem anel benzênico e cadeia aberta, tá certo? É mista. Insaturada. Insaturada é quando tem dupla ligação, tá certo? E homogênea. Vejam aqui, pessoal, essa amina que eu coloquei. Ela interrompe a ligação dos átomos de carbono. Então não é homogênea, é heterogênea. O erro está aqui, ó, só nisso aqui. Então é a alternativa C, né, que traz lá como respostas corretas 1, 2, 3 e 4. Questão 5. Ele fala de um texto sobre a cocaína, né? Para acelerar aqui, turma, eu não vou ler o texto, vocês leiam lá, né? Sobre a folha de coca, o Erythrocin coca, né? Que tem na Bolívia, que o pessoal usa para fazer chá lá e também extraem a cocaína, né? Mas daí de forma sintética eles maceram a folha e extraem a cocaína, que é uma droga de abuso, uma droga proscrita, proibida no Brasil, né? A sua raspa que forma o crack, tá? Bom, mas vamos lá. Observe a figura abaixo que representa a fórmula estrutural plana de uma molécula de cocaína. Aí tá, substâncias. Ele vai falar aqui também, pessoal, que a cocaína é um alcaloide, tá? Então, substâncias alcaloides são formadas apenas pelos elementos químicos nitrogênio, oxigênio e carbono. Perceba que tem hidrogênio aqui também, né? Então, o erro está na interpretação do texto. Claro, tem carbono, oxigênio e nitrogênio, mas tem hidrogênio também. Existem 5 ligações π entre os átomos constituintes da molécula de cocaína. O que é ligação π? É aquela segunda ligação no eixo paralelo, não sei se vocês lembram. Né? A primeira ligação no mesmo eixo, no eixo X, ela é uma ligação do tipo sigma. Bom, para ter ligação do tipo π, tem que ter dupla ligação ou tripla ligação. A primeira é sempre sigma, as demais entre o mesmo elemento vão ser π. Observem aqui, ó, eu tenho uma dupla ligação. Então, uma é sigma, outra é π. Então, uma ligação π. Aqui, nesse átomo de carbono, duas ligações π. No anel benzênico, nós devemos lembrar que é uma alternância de dupla e simples ligação. O anel benzênico tem 3 duplas ligações. Você tem 3 duplas ligações, nessas duplas ligações, uma é sigma e uma é π. Então ele vai ter 3 ligações π, tá? Então são 3 ligações π, 4, 5. Existem 5 ligações π entre os átomos constituintes da molécula de cocaína, é verdadeiro. Amina e éster são grupos funcionais presentes na estrutura desse alcaloide. Amina está o nitrogênio aqui ligado a carbono, estão vendo? E éster, deixa eu pegar a caneta aqui para mostrar para vocês onde é que está. O éster está aqui, ó. C dupla O entre átomos de carbono. Tem um átomo de carbono aqui e esse aqui. Beleza? O grupo funcional amina, presente na estrutura representada acima, classifica-se como amina terciária. Esse nitrogênio está ligado a 3 átomos de carbono, daí vai ser classificado como amina terciária. Se tivesse a 2 secundária, se tivesse a 1 átomo de carbono primário. Mas está ligado a um átomo de carbono aqui, a outro aqui e a outro aqui. Então ela é uma amina terciária, tá? Tá verdadeiro. Existem apenas 3 carbonos primários e 11 secundários. Vamos contar os primários. Esse não é primário. Por quê? Porque ele está ligado a nitrogênio. Então ele não está ligado a nenhum outro átomo de carbono. Tá? Esse também não é primário. Tá? Esse carbono aqui ele é primário. Ele está ligado a um átomo de carbono. Então, um carbono primário. Esse é um carbono primário. Então, 2 átomos de carbono primário. Aqui nós temos um carbono secundário, então nós temos 2 carbonos primários na molécula,
né? Então aí já desconsidera a questão. Beleza, pessoal?